Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Há mais tempo a gente conversou sobre como as coisas são formadas. Falamos sobre os átomos, as moléculas, lembram? Agora nós vamos falar um pouco sobre nós mesmos, nós, seres vivos. Afinal, somos feitos de quê? Prontos para mais 5 minutos de conhecimento? Então, vamos lá! A vida se manifesta de muitas formas. Olha essa imagem. Tem um lobo, um cogumelo, micro-organismos, peixe, árvore. São muitas as formas e expressões da vida. E o que essas formas todas apresentam em comum? Vamos tentar descobrir? Que tal olharmos com lentes poderosas para o interior de nós mesmos, hein? Foi exatamente o que fez esse inglês aí da imagem, chamado de Robert Hooke. Ele viveu entre 1635 e 1703. E ele desenvolveu um microscópio. Na verdade, o microscópio já existia, mas ele o aperfeiçoou e resolveu usar em estudos científicos. Porque antes dele, um holandês chamado Leeuwenhoek desenvolveu o microscópio, mas usou de forma mais informal, na brincadeira, tentando enxergar as coisas minúsculas, sem dar a elas uma organização muito grande. Robert Hooke foi bastante minucioso e observador. Ele registrou tudo o que observou, e esse é o desenho que ele fez de quando observou a casca da corticeira ao microscópio. Daí é que veio o nome célula, porque ele viu pequenos espaços, pequenos quadrinhos constituindo esse material. E ele tratou por célula porque eram como se fossem pequenas celas vazias. Célula é o diminutivo da palavra cela. Na verdade, o que Robert Hooke viu foram os espaços em que antes haviam existido células. Elas já haviam morrido quando ele as observou, mas ele ainda não sabia disso. A corticeira é a árvore cuja casca a gente tira para fazer a cortiça. Esse mesmo material de que são feitas as rolhas. Hoje, quando utilizamos esse microscópio, que é o microscópio óptico, para observar um material, a gente enxerga as células vegetais como essas pequenas bolinhas que estão aí representadas. Na verdade, tem material em seu interior. A parte mais grossa, o contorno delas, é a parede celular, aquela que ele enxergou na cortiça. Se olharmos melhor, seria uma estrutura mais ou menos assim. Essa é desenhada, claro, ela não é uma célula de verdade. A parede celular, que está aí representada em verde, a membrana plasmática, que contorna toda essa célula e garante a troca de substâncias, deixa entrar e sair material para dentro da célula e de dentro da célula. Aí seria o citoplasma, o núcleo. O citoplasma é a parte que preenche a célula, e nela ficam as estruturas que realizam as suas funções. E o núcleo comanda tudo da célula. A célula vegetal ainda apresenta grandes vacúolos, que são estruturas que armazenam substâncias. E cloroplastos, essas partes verdes que guardam clorofila e que são responsáveis pela realização da fotossíntese. As nossas células são diferentes das células vegetais. Essas aí são nossas células da bochecha vistas ao microscópio. Elas não apresentam parede celular, mas têm membrana, citoplasma e núcleo. Hoje temos microscópios mais poderosos, como esse, que é um microscópio eletrônico e que nos permite ver as células, inclusive em 3 dimensões, como essas células do sangue aí que estão sendo representadas. A célula é preenchida por um material assim, meio gelatinoso. Então, vamos observar um esquema da célula animal. A membrana, que contorna e controla o que entra e sai. O citoplasma, que é o material gelatinoso que a preenche.
e o núcleo, que coordena suas funções. No citoplasma ficam as organelas, que são essas pequenas estruturas coloridas que vocês estão vendo e que realizam as funções das quais a célula necessita para viver. Nós somos formados por um grande número de células e elas apresentam formas diferentes de acordo com a função que apresentam. Essa aí é uma célula nervosa, o neurônio. Essas são as nossas hemácias, células do sangue responsáveis pelo transporte de oxigênio. Mas existem seres que são formados de uma única célula. Uma célula só faz tudo o que ele precisa. Esses seres são chamados de seres unicelulares. Nós somos pluri ou multicelulares. Isso que vocês estão vendo na mão do pesquisador é uma placa onde ele cultivou bactérias para pesquisa. Vistas ao microscópio, as bactérias são assim. Cada uma delas é um ser vivo. Diferentes das células animais e vegetais, que são eucariotas e apresentam um núcleo muito organizadinho, as bactérias apresentam seu material nuclear todo misturado no citoplasma. Eles não têm um núcleo organizado. Por isso, as bactérias são chamadas de procariotas. São células procariotas, aquelas que não têm um núcleo organizado. Por hoje é só, pessoal. Um grande abraço a todos vocês. Até a próxima!